A paz do Senhor a todos. Amém? Vocês me ouvem? Agora sim. Glória a Deus. Que bênção que vocês vieram à ceia do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Tenho certeza que o Senhor se alegra de te ver aqui na casa dele mais uma vez. Amém? E vamos curvar nossa cabeça. Vamos ainda orar mais um pouquinho. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, oro, Deus, para que nessa hora o Senhor venha, Deus, acalmando o nosso coração, a nossa alma. Deus, que o nosso espírito esteja ligado com o Teu Espírito. Que o nosso coração agora seja conectado ao do Senhor. E que haja paz, Senhor, sobre esse lugar. Que haja paz sobre as nossas almas, Senhor, para Te ouvir. Porque de outra forma, Deus, nós não conseguiremos. Mas eu clamo a Ti, Deus, para que o Senhor envie anjos e mais anjos, para estarem nos guardando, ó Deus, a nossa família, os nossos pertences, para que estejamos aqui, ó Deus, focados no Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo que as mentes e os corações neste lugar estão cativos a Deus, ao Espírito Santo de Deus. E a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém, irmãos. É com muito temor a Deus que eu estou aqui hoje à noite pregando, estive hoje de manhã também. Mas eu estou aqui por uma ordem específica de Deus. Deus ordenou que nesse mês eu estivesse aqui pregando e assim eu estou aqui. E agora você vai abrir em Hebreus 12. Hebreus 12, no versículo 14, que diz o seguinte: esforcem-se pela manutenção da paz com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Esse é o tema da pregação. Sem santidade é impossível vermos a Deus. O Senhor hoje quer falar a respeito de santidade sobre a igreja. Então, para a gente entender sobre como ser santo, existe um padrão para ser santo, existe um padrão de santidade a ser seguido, e não há como falarmos de santidade sem falarmos da lei. Desde o princípio, Deus escreveu na mente e na consciência dos homens as leis do céu e os seus princípios. Por isso, eles são eternos e atemporais. A Torá, que são as leis de Deus que estão relatadas aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia, sempre existiu. Desde a criação do mundo, desde Gênesis, a Torá já existia. Mas foi em Moisés, na época de Moisés, ali no pé do Monte Sinai, que ela foi revelada ao povo de Israel. Mas ela já existia. E o próprio Deus instituiu a lei e os 10 mandamentos, para que nele o homem pudesse caminhar. Há uma autoridade sobre as leis e os 10 mandamentos, porque o próprio Deus os criou. E aqui hoje eu quero que você entenda o seguinte: existe uma falsa imagem da lei de Deus no meio do povo de Deus. Existe uma falsa imagem de que a lei é pesada, é ruim, que ela mata, que agora é a graça. Existe uma falsa imagem e hoje isso será quebrado nas nossas mentes. Sabe por quê? Porque se Deus criou a lei, e se Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom, como que a lei pode ser mal? Como a lei pode ser ruim? Não há como distinguir o que é santo ou profano, o que é pecado ou não, sem a presença da lei.
As leis e os mandamentos de Deus foram criados para que a vida do homem seja protegida do pecado. Protegida, querido. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece a lei de Deus, nós sabemos o que é errado. E aí a gente não faz o que é errado. E quando a gente não faz o que é errado, nós somos abençoados. E isso é vida para nós. E isso é cuidado e proteção de Deus para nós. Paulo disse que a lei de Deus é boa, santa e justa. Como está lá em 1 Timóteo e Romanos 7. Lá está escrito isso. Porque ela nos mostra justamente o que é o pecado, a impureza. Por isso, não tenha medo das leis e dos mandamentos de Deus, porque foi Ele que os fez. Acaso Deus faria algo ruim, sendo que Ele é bom? Acaso Deus se contradiz a si mesmo? A lei e os mandamentos só podem condenar aqueles que a negligenciam, ou que escolhem se apartar dela. E se apartando dos mandamentos de Deus, você está apartando do próprio Deus. A lei é pesada, a lei é triste para aqueles que não a reconhecem. Porque a lei é boa. Ela traz vida para aqueles que a fazem. Porque foi Deus que criou ela. Não é, queridos, a lei que vem contra nós nos condenar. Nós é que escolhemos negligenciar a lei. E a consequência de tudo, seja boa ou seja má, é, infelizmente, a condenação. A lei não foi feita para condenar o homem. A lei foi feita para que ela fosse exercida pelos filhos de Deus. Exemplo. Por exemplo, roubo. Roubo é um pecado diante de Deus. E é um pecado diante dos homens. Está prescrito na lei humana dos homens que roubo é um pecado. Só que se eu entro dentro de um estabelecimento e pego uma mercadoria, roubando a mercadoria, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser presa. Por que eu vou ser presa? Porque eu negligenciei a lei que dizia que eu não poderia roubar. Mas eu que negligenciei. E eu vou ser presa pela minha negligência. E não pela própria lei. Mas pelo contrário, se eu não cometer esse pecado, eu não vou ser presa. Então não há condenação sobre mim. Eu que transgrido a lei, eu que peco, não é ela que me destrói, não é a lei que tira a minha liberdade, sou eu que faço, sou eu que me habilito para que ela me condene ou não. Quando Deus revelou os 10 mandamentos ao povo no Sinai, Ele estava instituindo uma nação, a nação de Israel. Olha que maravilha, olha como a lei de Deus foi revelada ao povo. Deus chamou todo mundo ali e falou assim, vem cá, eu vou passar para vocês as direções para que vocês sejam uma nação santa, como eu sou santo. Olha que lindo isso. As leis são tão importantes que Deus deu ao povo de Israel ali, revelou ao povo de Israel ali, porque Ele estava constituindo uma nação. E Ele queria cuidar de um povo. E Ele colocou a lei ali para ajudá-los, para mantê-los ali, guardados e protegidos. As leis de Deus, os mandamentos de Deus, elas são proteção e cuidado para nós. Existe essa falsa imagem sobre a lei no meio do povo cristão. E sabe o que acontece? Os filhos de Deus desprezam a lei de Deus, que foi Deus que criou. E desprezam porque dizem que tem a graça, a tal da graça. Não acabou esse tempo da lei, agora é a graça. Aleluia, glória a Deus. Não, queridos, não é assim. A lei anda junto com a graça.
Em nenhum momento nós vemos aqui, enquanto Jesus estava nessa terra, em nenhum momento ele disse que não valia mais a lei. Em nenhum momento Jesus aboliu a lei. Pelo contrário, ele aprimorou a lei do seu próprio Pai. E ele cumpriu todas elas. Então, por que essa resistência? Quando a gente fala de lei, as pessoas arrepiam. E não, nós estamos no tempo da graça. Não, a lei de Deus é eterna. A lei de Deus é eterna. Ela vale até hoje. Isso existe até hoje. A lei de Deus nos traz vida. Porque quando nós fazemos o que é certo, nós recebemos a vida de Deus. A Torá significa em hebraico direção, instrução. A Torá, que são as leis de Deus, se preocupa com as ações e com as práticas que os filhos de Deus devem ter. E quando interpretada, veja bem, quando interpretada da forma correta e original, porque existe o original, com o auxílio do Espírito Santo que traz as revelações, a lei de Deus e os seus mandamentos trazem vida, liberdade e paz. Liberdade sim, pois fazer o que é mal não é ser livre. E sim, escravizado por alguém que o influencia a fazer o que é errado. Ou por você mesmo, influenciado por você mesmo, ou influenciado pelo próprio Satanás. Então as pessoas que falam que estamos no tempo da graça, e eu já estou salvo, e eu posso fazer o que eu quiser porque eu já estou salvo. Isso é diabólico. Isso é terrível. E está no meio dos filhos de Deus esse pensamento. E as coisas não são assim. Paulo fala da lei de forma honrosa e grata. Pois agora sendo conhecedor dela, quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele pôde enxergar que antes estava sendo enganado pelas suas próprias obras carnais. E ele diz isso. Ele diz isso. A lei de Deus não condenava Paulo. Olha que interessante. Porque ele era livre e conhecia a lei de Deus. A lei de Deus e os seus mandamentos refletem o próprio Deus. Reflete o caráter de Deus, quando Deus está explicando para o povo ali como as coisas devem ser feitas, como eles devem se comportar. Deus está falando, está explicando o que está dentro dele, que ele quer passar para os seus filhos. Isso reflete o caráter de Deus. Então, como nós podemos rejeitar a lei e os seus mandamentos? Hoje, Deus quer te levar a um patamar mais alto no entendimento das suas ordenanças. Deus quer nos explicar melhor e mais profundamente sobre a santidade e o quanto ela precisa ser manifesta em nós, para que ela possa estar em nosso meio. E existe uma forma de sermos santos, de exercer a santidade. Existe uma forma de nós nos apresentarmos diante de Deus. As leis mostram como devemos nos conectar a Deus. A forma de conectar com Deus é por meio da santidade. Não é como o mundo prega, que é pela graça que nos conectamos a Deus. Não é só isso, não. É preciso ter santidade. Como eu vou ter santidade? Conhecendo as leis, os mandamentos de Deus, para que eu possa assim me conectar com Ele. É pela santidade. Jesus não é só graça. Jesus é cura, Jesus é restauração, Jesus é salvação, Jesus é lei. Porque eles são do mesmo reino. Jesus e Deus, Pai, eles são do mesmo reino. Tudo veio de um lugar só. No tabernáculo, Deus habitava no santíssimo lugar para julgar as ofertas e os sacrifícios do povo. Não era qualquer um que poderia entrar no santíssimo lugar. Somente o sumo sacerdote, após purificar-se, santificar-se, estaria habilitado para o serviço.
Então, veja uma qualidade de Deus nisso. Deus é organizado e santo. Deus não se mistura com o pecado. E entenda o que eu estou falando hoje. Deus não se mistura com o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, mas o pecado em si, que o pecador comete, Deus não ama. E isso não é graça. Isso não tem nada a ver com graça. Em Hebreus 12:1, eu vou ler aqui para vocês, um pouquinho acima, diz assim: portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede o nosso avanço. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da nossa confiança, Jesus. Olha que interessante, Paulo diz que o pecado facilmente impede o nosso avanço. E para que sigamos perseverantes em nosso objetivo, que é a gente encontrar com o nosso noivo, Jesus, é preciso colocar de lado o pecado. É preciso retirá-lo da nossa vida. Paulo diz isso aqui. Conhecendo então quem é o nosso Deus, podemos entender que a santidade está diretamente ligada a Ele. Faz parte de Deus. E é obedecendo às leis de Deus e os seus mandamentos que santificamos. É através da lei e do Espírito Santo que santificamos. A santidade é o colar que adorna a igreja de Cristo. Ela adorna o homem que ama a Deus. Ela reluz como ouro e brilha como uma pedra preciosa e é muito valiosa para Deus. Uma alma que santifica é reconhecida no mundo espiritual e reluz o brilho do Espírito Santo aos que não conhecem a Deus, que esperançosos aguardam a redenção de suas dores. E por incrível que pareça, as pessoas estão aí fora, aparentemente vivendo a vida e tudo bem e tudo certo. Mas eu quero dizer para vocês que, por incrível que pareça, elas estão aguardando, esperançosas, pelo fim das suas dores, pelo fim das suas angústias. E a santidade na vida de um homem é tão poderosa que reflete a essas vidas, dizendo a elas que tem um reino de vida e de glória, onde não existe dor, onde não existe choro nem ranger de dentes. Veja que a santidade não serve somente para mim ou para você, ela não fica represada, mas principalmente para influenciar as vidas sobre um reino de glória e vida, que pode redimir uma alma sofrida e cansada. E eis aqui o objetivo da santidade. Ela não é só para mim. Ela é para que eu possa influenciar as pessoas. A santidade, ela foi feita para ser visível, manifesta, exposta, para que as pessoas vejam que existe um reino de paz, de alegria. Por isso Deus nos pede a santidade. E olhando no dicionário a definição de santidade, eu encontrei a seguinte definição: santidade é essencialmente puro, perfeito, que não pode ser violado e que serve a uso sagrado. Olha que incrível isso. A definição de santo é separado, consagrado, e pode ser tanto objeto quanto pessoas, e que é consagrado para o uso de Deus. Ou seja, nos santificamos para nos aproximar daquele que é puro e perfeito, e também para sermos usados por Deus. Você se santifica para ter experiências e relacionamento com Deus e para agradá-lo. O povo de Deus deve se santificar. Devemos sim nos santificar. Não dá para relacionarmos com Deus de qualquer forma. E nós precisamos compreender a seriedade disso.
Não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Deus diz que Ele é santo e Ele requer essa santidade de nós. Existe uma filosofia, né, que a graça nos basta. E que por causa disso eu posso entrar na presença de Deus de qualquer forma. Não. Sabe por quê? Porque até Deus enviou o seu Filho Jesus para consertar as coisas. Para dizer, Deus enviou um santo, essencialmente puro, para vir e consertar as coisas, para vir e consertar o relacionamento dele com o homem. Então, como que pode a gente entrar na presença de Deus de qualquer jeito? E essa história de a graça nos basta, e por isso eu posso entrar, e eu posso falar, e eu posso de qualquer jeito. Não, os conceitos estão, invertidos. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, nos prepara, nos purifica e nos ajuda a andar no caminho de Deus. E andar no caminho de Deus é justamente obedecermos às suas leis e os seus mandamentos. Por isso, a santidade não é Deus que dá, mas nós que a conquistamos, para que assim possamos estar mais perto de Deus. E é justamente o que diz em Hebreus 12, que foi o que a gente leu aqui, o primeiro versículo, em que Paulo diz que nós precisamos nos esforçar pela manutenção da santidade. Ou seja, não adianta eu vir diante de Deus e falar assim, Deus, me dá sua santidade, me dá sua santidade. Não, isso é a nossa parte. A conquista e a manutenção da santificação do servo de Deus depende do próprio homem. Nós devemos nos esforçar para mantê-la sobre nós. Há um preço a pagar quando desejamos ser participantes da glória de Deus. E isso é um privilégio. Eu quero falar para vocês que as leis e os mandamentos de Deus, para que nós possamos nos santificar, tudo isso é um plano de cuidado e de proteção do nosso Deus para nós. Olha a beleza que há nos mandamentos, olha a beleza que há nas leis de Deus, dizendo assim, meu filho, se você virar para cá, você pode se machucar, vire para cá, meu filho, porque aqui você vai se dar bem. Olha que maravilha, ter um Deus que cuida de nós, que sabe exatamente os lugares que nós devemos pisar e os lugares que nós não devemos pisar. Olha como é bom a santificação. Olha como é bom as leis e os mandamentos de Deus. Sabe que essa história, essa filosofia de que isso não combina com Deus, queridos, tem que cair por terra. Porque quando a gente conhece as leis e os mandamentos de Deus, nós estamos entendendo o que está no coração, o que se passa com Deus. Lá está refletido o caráter de Deus. E tudo isso foi feito para nós. Veja como Deus se importa com a santidade. Olha o que Ele criou, olha o que Ele organizou leis, Ele organizou mandamentos. Ele foi organizando todas as coisas para nós caminharmos nessa terra de forma santa, como Ele é santo. Para que, da mesma forma que há vida dentro dEle, quando nós cumprirmos todas essas coisas, nós também teremos a vida. Nós faremos parte do mesmo reino. Deus é acessível ao homem. E graças a Jesus, que abriu o caminho. Mas os nossos passos, que é a santificação, o desenvolvimento da salvação, que é através da santificação, somos nós que damos. Existe um caminho aberto, Jesus já abriu esse caminho, mas o caminhar é nosso, através da santificação. O desenvolvimento da nossa salvação, como está escrito em Filipenses 2. Por isso, a graça não nos basta somente dessa forma leviana de falar.
Porque aqui diz que nós devemos desenvolver a salvação. E só desenvolvemos a salvação por meio da santificação. Por meio da manutenção da santidade em nossas vidas. Por isso, o desenvolvimento da nossa salvação está intimamente ligado com a manutenção da santificação. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta a gente questionar isso. Está escrito. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, não tem como. E se Deus colocou dessa forma, é porque realmente é muito importante. É porque é a primícia de qualquer cristão. É porque é a base de qualquer cristão que serve a Deus. A santidade é separar-se do que é impuro. E ela depende do mundo físico. Diferente de um conceito grego, romano e gnóstico, que diz, o gnosticismo diz o seguinte, que o que importa é o espírito, e que eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne, porque o que importa é o espírito. Quero dizer para vocês que esse conceito, que está infelizmente enraizado, cravado dentro da igreja de Cristo, é diabólico. Sabe por quê? Porque Deus se importa sim com a nossa carne, com o corpo. E por isso eu não posso sair fazendo qualquer coisa. E por isso eu não posso me declarar salvo, porque eu conheci a Deus, e levar as coisas do jeito que eu quero levar. Por isso não pode ser feito. Diferente desse conceito gnóstico, então, a santidade que a Bíblia nos ordena não requer isolamento, mas sim uma separação do homem para ser usado por Deus, com a intenção de influenciar as pessoas e o meio que vive, representando a Deus e o seu reino. Ou seja, para eu ser santa, eu preciso morar no monte, no mosteiro. Eu tenho que, assim, ser um monge. Para eu ser santa nesse nível altíssimo, eu preciso me isolar dos homens. Não, porque não adianta nada. Como eu vou exercer a minha santidade se eu não tenho relacionamento e se eu não tenho convivência? E é justamente o contrário. O conceito de que se isolar é ser santo está equivocado. Pois dessa forma seria impossível santificar. E às vezes por isso que não existe um desejo no nosso coração por santificação, porque a gente acha que é uma coisa tão santa que eu deveria assim sumir do mundo para eu ficar só por conta de Deus, mas não é isso. A santidade não é essa. Quem se isola não consegue santificar-se, pois não convive com ninguém e com nada. A santidade que Deus expressa na Bíblia não tem a ver com isolar-se. Morar em um lugar isolado, sem falar com ninguém, ou viver em um mosteiro. Pois a santificação depende do homem, depende de convivência. Deus criou as pessoas para se relacionar e não para se isolar. A santificação, como está escrito em Hebreus 12:14, deve ser aperfeiçoada, esforçada e mantida por nós. A santidade pode ser eficaz quando ela é visível e atestada. Quando as pessoas veem, é importante ela ser externada para o mundo. A santidade, de outra forma, ela não servirá para nada. Ela está ligada com a prática, com ações e relacionamentos, tanto com Deus como para os homens, como para com os homens. E você agora vai abrir em 2 Coríntios 6, e lá nós vamos entender por que a santificação é tão importante para Deus. Por que o puro não pode se misturar com o impuro. 2 Coríntios 6. Segunda Coríntios 6, no versículo 14, olha o que diz a respeito da santificação, você vai entender. Não se coloquem no mesmo jugo com os incrédulos. Como a justiça e a ilegalidade podem ser sócias? Que comunhão há entre a luz e as trevas?
Que harmonia pode existir entre o Messias e Belial? O que há em comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo, como Deus disse: habitarei neles e andarei entre vocês. Serei seu Deus e vocês serão meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro. Então eu mesmo os receberei. Na verdade, serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Olha esse texto. Nesta passagem, veja como é importante a santificação para Deus. A separação das coisas impuras, profanas e erradas, elas não se misturam. Elas não compactuam no mesmo espaço. Deus diz aqui nessa passagem que após o seu povo santificar, então Ele os receberia com a paternidade sobre eles. Olha que maravilhoso isso. Deus disse ao povo para que eles se separassem do que é impuro, porque só então, desta forma, Ele poderia receber o povo e seria o pai deles. Veja aonde a santidade alcança. A santidade está ligada com a paternidade de Deus. A santificação reflete a qual reino eu sirvo. Revela quem é o meu pai. Então, pensando nisso, analisando esse texto, pensando nisso, como então um cristão pode usar uma droguinha e falar que serve a Deus? Como que um cristão pode ficar com muitas pessoas, se prostituir, tornar-se à disposição sexual de outros e dizer que ama Jesus? Como que um cristão que fala mentira, que engana, que é astucioso, ganancioso, orgulhoso, lascivo, pode levantar as mãos a Deus? E eu estou falando daqueles que conhecem a Deus. Porque os que não conhecem são dignos de misericórdia. Como um dia nós somos dignos da misericórdia de Deus. Mas Deus não está tratando com as pessoas que não conhecem. Deus está falando para os crentes, para os cristãos. Deus está chamando a atenção dessas pessoas que falam que servem a Deus, que representam o reino de Deus, mas estão entranhados em coisas impuras, profanas e erradas. Existe até, olha como isso é tão triste, que eu não sei se vocês já repararam, mas o crente, ele tem um estereótipo, né? De uma Bíblia na mão, que sabe falar todas as coisas, mas que faz coisas erradas. E aí, um crente desse chega diante de uma pessoa que não conhece a Deus, vai pregar a Bíblia, vai falar as coisas. Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai rir na cara do crente. Por que nós somos tão estereotipados? Por que nós somos zoados nessa palavra? Às vezes o crente é sinônimo de, sei lá, de chocarrice. Mas por quê? Sabe por quê? A santidade, ela deve ser exaltada na vida do cristão. A santidade, ela deve refletir na nossa vida. Para que então as pessoas não tenham nem a coragem de fazer esses tipos de afronta. Veja como é importante. Pense bem, se você quer santificar, se a pessoa quer santificar e ficar vendo pornografia, ela te leva a pecar. Se você quer santificar e ficar em um ambiente promíscuo, de perversidade, aquela famosa rodinha, ela te levará a adulterar, a cobiçar e a trair. Se você quer santificar e ficar perto de pessoas que gostam de usar drogas, isso te levará a pecar. Muitos querem estar com Deus, mas não querem abandonar a impureza e se santificar para estar com Ele. Pense bem,
você entra dentro da sua casa com os pés sujos de lama? Eu não faço isso. Nós entramos dentro da nossa casa com os pés sujos de lama? Então por que nós fazemos isso na casa de Deus? E por que ainda fazemos isso quando entramos na presença de Deus? Como podemos entrar na presença de Deus sem a santificação? Ao contrário do que muitos pregam, Deus é santo e se importa sim com a santidade, porque isso faz parte dele, isso é característica de Deus. Deus se importa sim com a santidade. E eu estou falando para os que conhecem a Deus, para os que já tiveram experiências com o Espírito Santo, que já receberam, que já foram nascidos de novo. Deus se importa sim com a santidade. Deus é amor. Todos falam, né? Ah, mas Deus é amor. Não, Deus é amor. A gente pode orar, a gente está tudo liberado, Deus é amor. Não, na verdade Deus é amor, mas Deus é santidade também. Deus é santidade. E essa parte a gente não considera, a gente só considera a parte que Deus é amor. Pense bem, a santificação é despojar-se do velho homem, que foi deixado quando o homem decide seguir a Jesus, e revestir-se do novo homem, nascido de Deus e pronto para desenvolver a sua salvação em santidade. Paulo diz que devemos esforçarmos para nos tornarmos completamente santos, por reverência a Deus. E olha, isso está escrito lá em 2 Coríntios, aí no capítulo 7. Eu vou ler para vocês. Olha o que Paulo diz. Depois de nós lermos aqui Coríntios 6, que Deus fala, né, para que o povo se purifique, para que ele habite no meio deles. Olha o que Paulo vem falando. Portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, que promessas? Que se o meu povo se santificar, eu habitarei com eles e serei o seu pai. Essas são as promessas. Purifiquemo-nos de tudo o que pode contaminar o corpo ou o espírito, ou seja, essa doutrina gnóstica aí que fala que só importa o espírito, Paulo está combatendo ela, dizendo que purifiquemos de tudo que pode contaminar o corpo e o espírito. E esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos, por reverência a Deus. Olha que lindo. Ou seja, devemos nos tornar completamente santos por respeito a quem nós servimos, por amor a Ele, para agradá-lo. Por isso, a santidade não pode ser imposta sobre o homem, mas ela tem que ser desejada. Porque quando a santidade é desejada, ela é conquistada. Quando a pessoa deseja realmente ter uma vida com Deus, ter experiências com Deus, ver o sobrenatural de Deus, sabe? Essa pessoa, ela começa a conquistar a santidade. Ela começa a desenvolver a salvação dela por meio da santificação, separando das coisas que é impura, obedecendo a Deus naquilo que Ele diz que é para obedecer. Por isso que ela não é imposta. Deus não impõe ninguém sobre santidade sobre ninguém. Deus não impõe nem Jesus sobre as pessoas que aceitam Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que quem deseja santidade e conquista ela e mantém ela na sua própria vida, essa pessoa acessa a Deus de uma forma especial e justa. Como Moisés, eu fico pensando, como Moisés ali no monte, aqueles 40 dias ali no monte, o que ele viu? Jesus, quando ia orar, somente ele e o Pai, o que acontecia ali? Mas por que acontecia essas coisas, essas experiências maravilhosas? Porque esses homens eram santos. Moisés se santificava. E às vezes, a gente pode pensar assim, não, mas Moisés era escolhido por Deus. Tudo bem, ele é escolhido por Deus, mas se Moisés não tivesse santificado, será que ele estaria habilitado para conduzir uma nação?
Será? Obviamente não. Então, entenda que se você quer se aproximar de Deus, se você quer ter experiências com Deus, o caminho da santidade está posto para você. E aí eu quero dizer que, sabendo disso, como então eu vou me santificar? Nós podemos pensar, tá bom, eu entendi o que é importante a santificação para Deus, mas como que eu vou fazer isso então? Como que inicia esse processo? Primeiro, conhecendo as leis e os mandamentos. E um dever de casa para vocês que quiserem depois ler. Leia Levítico do 17 ao 19. Lá estão todas as práticas de santidade para os que servem a Deus. Não era só para os judeus. Era para todos os filhos de Deus. Leia Levítico 17 ao 19. Leia Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que é a repetição de Êxodo 20. E Mateus 22, 37, onde Jesus aprimorou a lei. Nós precisamos primeiro conhecer o que é certo, o que é errado. Precisamos saber o que é impuro e o que não é puro. E o que é puro. E conhecendo as leis e os mandamentos é a primeira coisa que nós devemos fazer. E olha que coisa interessante, em Êxodo 20 estão, os mandamentos de Deus. Em Deuteronômio 5, esses mandamentos se repetem. E tudo, sabe por que se repete? Porque tudo na Bíblia, tudo que Deus repete na Bíblia é sinônimo de muita importância. Por isso que repete lá em Deuteronômio 5. Então, daí a gente vê o tanto que essas leis e que esses mandamentos eram importantes para Deus. Tanto que isso era considerável diante de Deus. E nós sabemos que quando a gente vai entendendo essas leis e os mandamentos, a gente vai sabendo que existem contaminações na carne, que são promiscuidade sexual, idolatria, alimentos não permitidos por Deus, práticas de povos pagãos, que cristãos ainda cometem. E existem as contaminações do espírito, que são a necromancia, que é mexer com mortos, magia negra, sacrifícios. Lá está tudo escrito, nós precisamos conhecer. Porque, às vezes, nós estamos praticando coisas pagãs, servindo a Deus. E aí, sabe o que está acontecendo? Que a gente está se contaminando. E aí fica complicado Deus nos usar. Fica complicado a gente ter vida e vida em abundância. Segunda coisa, a disciplina também é uma forma de santificar-se. E isso está escrito lá em Hebreus 12, 9. Eu vou ler para vocês. Em Hebreus 12, 9 diz o seguinte: além disso, tivemos pais que nos disciplinaram e nós os respeitamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai espiritual e vivermos, porque eles nos disciplinaram por curto período, da melhor forma que podia. Deus, porém, nos disciplina a fim de nos oferecer benefícios genuínos e, olha só, e nos habilitar a participarmos da sua santidade. Quando nós aceitamos a disciplina de Deus, do nosso Pai, somos ensinados a deixar o que é mal, a deixar o que é errado, a fazer o certo. Somos santificados também pela disciplina de Deus, quando a aceitamos e aplicamos ela na nossa vida. A disciplina de Deus não é punição, mas ensino para a santificação da sua vida. Essa é uma forma também de se santificar. Quer participar da santidade de Deus? Aceite a disciplina de Deus quando ela bater em sua porta e aprenda com ela. Terceira forma de você se santificar: praticar e esforçar para mantê-la em sua vida. Uma vez que você já sabe o que é impuro ou não. Porque quando a gente vai conhecendo as leis, os mandamentos, nós já temos ciência do que é puro ou não. Então, agora é a parte de praticar e se esforçar para isso. Abandone o que é mal perante os olhos de Deus. Se arrependa e seja santo. Pare de culpar o diabo pela sua negligência. As pessoas às vezes têm
essa fala, né? Ai, nossa, eu estou assim porque é o diabo. Não, o diabo vem, o diabo me arrebenta, e o diabo acaba comigo, e eu vou, e eu faço isso e aquilo. Isso é mentira. O diabo, ele pode até te influenciar a cometer o pecado. Mas se eu fechar a porta para ele, ele vai juntar as tralhas dele e vai sair. O diabo, ele não é desse jeito assim. Ele não obriga a gente a pecar. Eu que abro a porta para que ele entre e me influencie a pecar. Então, culpar o diabo pelos meus pecados? Não. Eu que escolho não pecar. Eu que escolho não pecar. E o diabo, ele tem que sair. A autoridade do não e do sim está sobre mim. Então, pratique e se esforce para manter a santidade na sua vida. Você tem autoridade para você se separar do que é puro ou não. Deus nos dá essa escolha para separarmos o que é puro ou não. Depende de nós. E então, em 1 Tessalonicenses, abra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos entender o que Deus quer de nós, então, a respeito da santidade. E eu já estou finalizando. 1 Tessalonicenses 4, olha só que interessante. Capítulo 4, versículo 1. Lá diz assim: portanto, irmãos, do mesmo modo que vocês aprenderam de nós como viver a fim de agradar a Deus, e estão vivendo exatamente desta forma agora, ou seja, sabendo como se santificar, nós lhe pedimos, na verdade, unidos ao Senhor Jesus, os exortamos a que continuem a proceder desta forma e ainda mais. Porque sabem as instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Deus requer que vocês sejam santos. Está escrito na palavra de Deus. Deus requer que vocês sejam santos, que se afastem da imoralidade sexual, que cada um saiba lidar com seus impulsos sexuais de forma santo e honroso, sem ceder aos desejos lascivos, como o fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Ninguém deve enganar seu irmão e tirar proveito dele, porque o Senhor pune quem faz essas coisas. Como lhe explicamos anteriormente de forma cabal, Deus não nos chamou para vivermos de modo impuro. Novamente, Deus falando de santidade. Mas para nos comportarmos de modo santo. Portanto, quem rejeitar o seu ensino, rejeita Deus, e não ao homem. Então, quando Deus está dando as suas leis, os seus mandamentos, para que sejamos santos, e a gente rejeita, a gente está rejeitando o próprio Deus. A gente não está rejeitando as pessoas que pregam sobre lei. A gente não está rejeitando as pessoas que pregam sobre santidade. A gente está rejeitando o próprio Deus. Como está escrito aqui. Então, irmãos, nós conhecemos a Deus e sabemos qual é a sua vontade. Como está escrito aqui, que Ele requer que o povo seja santo. Deus se agrada muitíssimo de quem se santifica. Ele requer que sejamos santos. Se rejeitarmos a santificação, rejeitaremos a Deus, rejeitaremos aquele que concede o Espírito Santo a nós. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você sabe onde deve se santificar. Eu sei onde eu devo me santificar. Se você quer ter experiências pessoais inesquecíveis com Deus, santifique-se. Se a igreja quer milagres, cura, restauração de famílias e conversões, santifique-se, noiva de Cristo. As suas vestes devem estar brancas para encontrar-se com o seu amado. E isso quer dizer não só a pecados de prostituição, pecados de idolatria.
não só isso, mas os nossos pecados, assim, sabe, do dia a dia. Sabe, aquela coisa que a gente faz todo dia, que a gente sabe que a gente precisa santificar naquilo. Porque às vezes você pode perguntar assim, não, mas eu não prostituo. Não, mas eu não bebo. Não, mas eu não faço isso. Mas será que as outras coisas? Será que, mas mentir? Mas às vezes ser orgulhoso? Mas às vezes ser lascivo? Mas às vezes não honrar as pessoas que estão ao seu lado? Será que isso também não é uma coisa impura? Que está impedindo o seu avanço na corrida a buscar o Senhor Jesus? E aí você pode até pensar, mas isso é impossível. É lindo essa história da santidade, é maravilhoso, mas é impossível ser santo desse jeito, é impossível alcançar essa santidade. Eu quero que você abra a palavra agora em Deuteronômio 30. E lá está a resposta de Deus para nós. Deuteronômio 30. No versículo 10, diz o seguinte: entretanto, Deus falando, entretanto, tudo isso acontecerá, caso vocês prestem atenção ao que o Senhor, seu Deus, disser para que vocês obedeçam aos seus mandamentos e aos regulamentos escritos neste livro da lei. Se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, com todo o coração e todo o seu ser. Pois estes mandamentos que hoje entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós, atrará até nós e nos fará ouvi-la, para que possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está além mar, para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós, atrará até nós e nos fará ouvi-la, para que possamos lhe obedecer? Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês. As leis e os mandamentos de Deus estão bem perto de nós, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la, diz o Senhor para a igreja nesse dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora, diante do discernimento que temos a respeito da santidade, nós precisamos de orar. Nós precisamos de colocar as coisas postas diante de Deus. E nós vamos orar agora para que então assim nós possamos passar para o momento da ceia. Amém? Então você pode ficar aí do jeito que você se sente melhor. Mas não perca essa oportunidade de falar com Deus hoje. Não perca a oportunidade. Não rejeite a santidade de Deus. Deus hoje oferece ela para aqueles que a desejam. E nós vamos orar, você vai orar aí. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas falhas. E de, ó Deus, mesmo na Tua casa, estarmos em contato com coisas profanas, coisas impuras e erradas diante do Senhor. Deus, nos perdoa pelas nossas transgressões. Nos perdoa, Deus, pela falta de discernimento, de nos apresentarmos ao Senhor de qualquer forma, de fazer as coisas para o Senhor de qualquer forma. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor nos perdoe pela nossa falta de santidade. Ó Deus, pela a nossa dureza de coração, a nossa falta de quebrantamento, Senhor. Muitas vezes falta de respeito com o Senhor, com a Tua casa. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor.
nos dê força para que nós possamos, ó Deus, conquistar a santidade conforme a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, não nos deixa, Senhor, perecermos no nosso próprio engano, Senhor. Como Paulo diz que quando ele te conheceu, Senhor, ele deixou de ser enganado, ó Pai. E eu te peço hoje que, ó Deus, o engano caia por terra sobre os nossos olhos, sobre o nosso coração, para que nós possamos enxergar, ó Deus, a verdade a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus. Em nome de Jesus.